A origem dos seres vivos. Hoje, aceita-se facilmente a ideia de que os seres vivos originam-se de outros seres vivos. É o que chamamos de biogênese. No passado, entretanto, essas noções não eram aceitas e as tentativas de explicação eram bem diferentes. Houve época em que se acreditou na geração espontânea ou abiogênese. Os seres vivos se formariam de material orgânico em decomposição, do lodo ou de outros materiais não vivos. A teoria da geração espontânea surgiu de um erro de interpretação de fatos que até hoje se observam. É um fato, por exemplo, que podem sair moscas da carne em decomposição, pois a interpretação precipitada desse fato levou os cientistas de um passado não muito distante a admitir que a carne podre se transformava em moscas. Até o final do século XVII, a maioria das pessoas acreditava que os seres vermiformes que se desenvolvem em cadáveres de animais provinham da decomposição da própria carne. Através de observações, Red deduziu que, antes do aparecimento daqueles vermes, inúmeras moscas pousaram sobre a carne e nela depositaram ovos. Ele imaginou, então, que dos ovos das moscas surgiriam os vermes. Mas como provaria sua hipótese? Imbuído de um forte espírito científico, resolveu testar sua hipótese. Colocou cadáveres de peixes, de cobras e de outros animais em alguns frascos de boca larga. Tampou alguns deles com uma gaze e deixou outros abertos. Nos frascos abertos, onde as moscas entravam e saíam continuamente, surgiram uma enorme quantidade de vermes. Nos frascos tampados com a gaze, onde as moscas não entraram, não apareceu nenhum verme, apesar de muitos dias terem se passado. Red acompanhou o desenvolvimento dos vermes e verificou então que, após alguns dias, eles se transformavam em moscas idênticas àquelas que haviam visitado a carne. Assim, Red demonstrou que os animais vermiformes de carne em decomposição eram, na realidade, larvas de mosca. Com este experimento, Red colocou em xeque a hipótese da geração espontânea. A teoria da geração espontânea ficou muito desacreditada após os experimentos de Red. Quando se descobriram os organismos microscópicos, ela voltou a ser cogitada para explicar a origem desses minúsculos seres. E as discussões entre os cientistas a respeito da origem dos micróbios prolongaram-se até 1860. Nessa época, o cientista francês Louis Pasteur demonstrou irrefutavelmente que o aparecimento de micróbios em caldos nutritivos decorre da sua contaminação por germes presentes no ar. O experimento de Pasteur. Pasteur colocou caldo de carne em um balão de vidro. Depois, usando o calor, fabricou um pescoço em S. Ferveu o caldo, matando os micróbios. A poeira do ar, contendo novos micróbios, ficou retido no pescoço do balão, e o caldo permaneceu estéril por muito tempo. O fecho de ouro. Pasteur inclinou o balão, permitindo que o caldo entrasse em contato com a poeira, e alguns dias depois surgiram novos micróbios no líquido. Essa experiência e várias outras que se seguiram derrubaram definitivamente a teoria da geração espontânea. Passou a ser aceito por todos, então, que um ser vivo só se origina de outro ser pré-existente, através da reprodução. Surgia assim a teoria da biogênese.
Isso colocou em pauta uma nova polêmica. E os primeiros seres vivos? De onde teriam vindo? Como teriam surgido os primeiros seres vivos? A primeira teoria que tentou responder a essa questão foi formulada em 1920 por dois cientistas, Oparin e Haldane, trabalhando independentemente. Embora não trabalhassem juntos, ambos chegaram à mesma conclusão. Nas condições da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido a partir da matéria sem vida. Entretanto, eles não estavam defendendo a ideia clássica de abiogênese, refutada definitivamente por Pasteur. Somente nas condições da Terra primitiva foi possível a formação de seres vivos a partir da matéria sem vida, e mesmo assim, só após muitos milhões de anos. No tempo em que a Terra era despovoada, um enorme calor vinha do interior do planeta, fazendo os vulcões jorrarem lavas, gases e vapor de água. A lenta condensação do vapor de água foi provocando chuvas, formando aos poucos rios, lagos e oceanos, relâmpagos e radiações ultravioleta mais intensa que as atuais, e uma atmosfera constituída pelos gases amônia, hidrogênio, vapor de água e metano faziam parte das condições primitivas da Terra. Nas condições da Terra primitiva, moléculas orgânicas simples podem ter aparecido a partir de gases da atmosfera. Em consequência, teriam surgido moléculas orgânicas complexas e as primeiras células. Hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, desenvolvida por Oparin e Haldane. A atmosfera primitiva era constituída dos seguintes gases: hidrogênio, amônia, metano e vapor de água. Esses gases sofrem influências de fortes descargas elétricas e raios ultravioleta, formando moléculas orgânicas. A chuva arrasta as moléculas orgânicas formadas na atmosfera para a superfície da Terra. Nos mares quentes, o calor contribui para a formação de moléculas complexas. Alterações no pH do meio propiciam a formação de aglomerados proteicos isolados do meio, os coacervados. Inúmeras reações químicas ocorrem, sendo algumas altamente vantajosas, pois originam sistemas químicos capazes de reprodução, os primeiros seres vivos. Nosso planeta formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. Naquela época, a atmosfera diferia em vários aspectos da atual, sendo formada por metano, amônia, hidrogênio, vapor de água e outros gases. As fortes descargas elétricas das tempestades e raios ultravioleta do Sol, pois ainda não havia formado a camada de ozônio que filtra os raios ultravioleta, teriam fornecido energia para as reações químicas entre as moléculas da atmosfera. Essas reações podem ter produzido substâncias orgânicas simples como os aminoácidos e glicídios. Foi isso que Stanley Miller demonstrou em sua experiência em 1953, quando conseguiu reproduzir em laboratório a atmosfera primitiva da Terra, obtendo moléculas orgânicas alguns dias depois de submeter a fortes descargas elétricas os gases presentes na atmosfera primitiva. Atmosfera primitiva. Formação de compostos orgânicos. Formação de sistemas químicos isolados, os coacervados. Surgimento do processo fermentativo. Surgimento do processo de fotossíntese. Surgimento da respiração aeróbica
e estabelecimento do equilíbrio entre heterótrofos e autótrofos.